Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive aqui no nosso espírito. Seja bem-vindo, você de qualquer parte do mundo. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Brasil, e vamos falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus, os mistérios que foram ocultos por muito tempo, desde antes da fundação do mundo, mas que quis Deus escolher o apóstolo Paulo e revelar à sua igreja, e deixou escrito em 14 cartas, que estão de Romanos até Hebreus. E é desse evangelho que nós vamos falar aqui, e gostaria de convidar você a participar aí comigo desse momento bem importante nisso. Eu recebo que os olhos do seu entendimento já estão iluminados, para você entender o que você vai ouvir e, por consequência, vai mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. O apóstolo Paulo diz que essa palavra penetra mais do que espada de dois gumes e muda a intenção do coração, revela quem nós somos. Muito obrigado por você que já está aí ao vivo, nos acompanhando. Não consigo aqui ler o nome dos abençoados, mas está o Dino Sani, Anderson de Souza, muito obrigado pela sua participação. Eu recebo que tudo está bem na sua vida. Meu nome, Neilton Cardoso. Este que é o meu nome, Neilton Cardoso, tá bom? Somos irmãos em Cristo Jesus, não somos pastores, porque pastor só temos um, que é Cristo ressuscitado. Alguém nos pergunta, mas por que só Jesus é o pastor? Abençoado, bem simples, né? Porque foi ele que pagou o preço pela igreja, foi ele que morreu naquela cruz pela igreja, foi ele que escolheu a igreja, foi ele que salvou, foi ele que fez tudo. Então, nada mais justo, nada mais correto de ser ele o próprio pastor, senhor da igreja. Nós somos apenas irmão em Cristo, assim como você é. E hoje eu tive aqui a oportunidade de falar a respeito do nosso pai, do meu pai e também do seu pai. Talvez eu tenha alguma informação que você não tenha. Isso eu vou te falar, não é isso? Talvez você tenha informação que o outro irmão não tem. E nós vamos nos comunicando e falando a respeito dessa palavra maravilhosa. Bom, abençoados com todas as bênçãos. Eu te peço aí, você que já está ao vivo, participando, muito obrigado aí pela sua participação. E te peço que você compartilhe aí a mensagem, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra maravilhosa. O Evangelho da nossa salvação. Incrível isso, né? O Evangelho que nos salvou aqui, ó, a nossa mente. Nós andávamos perdidos por anos, querendo agradar nosso Pai, mas não sabia como. E se metia aí debaixo de religião, se metia em coisas que... Eu até pensava, abençoado, eu falo de mim mesmo, não é isso? Eu passei 35 anos, um pouquinho mais de 35, querendo agradar a Deus debaixo de uma religião. E eu era sincero, mas não tinha o conhecimento. Mas quando essa salvação chegou aqui na minha mente, aí sim, agora eu procuro servir ao nosso Pai, conhecer o nosso Pai da maneira correta. E peço a você também que compartilhe, para que outros irmãos possam também ser salvos, assim como nós fomos. Um abraço aí para a minha irmã Vanilda Lima. É uma honra para mim ter a abençoada aqui me acompanhando, me assistindo. Por favor, deixe aí os seus comentários, participe comigo, deixe aí o endereço, o que os abençoados quiserem, porque isso aqui não é propriedade minha. Por favor, isso aqui é do nosso Pai, é para que a palavra dele corra e seja glorificada. Tá bom? Então vamos dar aqui início ao tempo que nós escolhemos aqui para essa manhã. Quando nós falamos escolhemos, é a força de expressão, né? Porque é o nosso Pai que bota aqui na nossa mente. Esse é o nosso amigo. E vamos falar nessa manhã a respeito de herdeiros, porém meninos. Olha, são herdeiros, mas são meninos. Não se engane, eles são meninos, realmente são, mas são herdeiros. Fique atento a isso. Não é porque são meninos que não são herdeiros. São herdeiros e são meninos. E é desse assunto aqui que nós vamos falar. Herdeiro é o Filho de Deus, que o nosso assunto aqui é o Evangelho. Herdeiro é o Filho de Deus. E meninos, quando falamos de meninos, que o Evangelho fala, são aqueles que não têm o conhecimento do Pai. São aqueles que não conhecem herança. Aí são meninos. E é a respeito disso que nós vamos falar. É Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas antes de ler aqui, eu gostaria de pedir a você
que se inscrevessem no nosso canal do YouTube. É isso? Assim que terminar aqui a mensagem, vamos colocar a descrição aí no verso aí. E é nesse novo canal, porque nós participávamos de um outro canal, mas por um problema de administração, mas um problema bom, né? Tivemos aí que parar e agora estamos aqui nesse novo canal. E peço a você que já é inscrito naquele canal, também se inscreva nesse. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada. Um abraço aí para o meu irmão Orlando Alves, um abraço abençoado, orgulhoso de ti, orgulhoso pela sua coragem, pela sua determinação de estar falando do nosso Pai, não se escondendo, não se envergonhando do nosso Pai, falando dessa palavra. Também um abraço para minha irmã Angelina, um abraço para ti, abençoado, muito bom tê-la aqui, Angelina Carvalho, lá de Cuiabá, tá bom? Um abraço para ti, lhe amo muito, tá bom? E vamos aqui dar início então, vamos ler aqui Gálatas capítulo 4, 1 e 2. E aí você que está ao vivo também, uma saudação, um abraço meu, tá bom? Não consigo aqui ler todos. Bom, vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Digo, pois, carta do apóstolo Paulo, digo, pois, que todo o tempo, hein? Veja que é em todo o tempo, em que o herdeiro é menino, o nosso assunto aqui, não é isso? O herdeiro é menino, em nada é diferente do servo. Em nada é diferente do escravo. Ainda, olha o que diz o apóstolo Paulo, ainda que ele, o herdeiro, seja senhor de tudo, ainda que ele seja dono de tudo, mas se é o menino, não tem diferença do escravo e do servo. E o verso 2 diz assim: mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Bom, então, abençoados, veja bem, carta aqui do apóstolo Paulo que nós lemos aos Gálatas, sobre os filhos de Deus, que são seus herdeiros. E quando nós falamos aqui filhos de Deus, estamos falando do Espírito, não é isso? Não é desse corpo de carne. Lá em Hebreus capítulo 2, no verso 14, diz que o filho de Deus, ele participa de carne e sangue. Então, olha, essa beleza aqui que você está vendo aqui, não é esse aqui que é o filho. O filho está aqui dentro, que é o Espírito. Esse corpo aqui, ele veste o Filho de Deus, que é o Espírito. Quando você se olha no espelho, o que você vê não é o filho, você vê a roupa, o corpo, mas o Filho, o Espírito, que está aqui dentro, que é herdeiro de Deus. O Espírito aqui é herdeiro de Deus, não é isso? Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o filho, o herdeiro, que não tem conhecimento, que é o menino, não tem o conhecimento aí da sua posição em Cristo Jesus, vive igual a um escravo, vive igual aí a um servo. O profeta Osés, lá no passado, alguns anos atrás, não é isso? Antes de Cristo, lá no capítulo 4, no verso 6, ele já falava, né? Deus falou através lá do profeta, que o povo estava perecendo, o povo estava sendo assim destruído, porque faltava a esse povo o conhecimento lá de Deus, o conhecimento. Hoje, no tempo que nós estamos, depois que Cristo morreu, ressuscitou, já voltou, já passou mais de 2000 anos, hoje estão perecendo por não conhecerem o Evangelho da Graça. O motivo dessa confusão que você vê das religiões, cada uma puxando para um lado, uma denominação está aqui, a outra está lá. O que é proibido aqui você pode fazer à vontade. O que é isso? É a falta do conhecimento do Evangelho. Olha, os filhos de Deus, todo filho, não importa onde ele esteja, todo filho de Deus, ele tem uma posição em Cristo Jesus. Todo filho, ele está posicionado, que foi colocado por Cristo. Olha, deixa eu te dar aqui um exemplo aqui. Nós sempre falamos aqui, não é isso? Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Todo filho é abençoado, isso é uma posição. Isso não é uma situação que depende das circunstâncias, depende se ganhar o 13, se ganhar o 29. Não, abençoado, não é isso. Não importa quem ganhe, não importa quem perca. A sua posição em Cristo Jesus é essa, ó, abençoado com todas as bênçãos. Isso não depende do seu conhecimento, é uma posição que o próprio Cristo te colocou. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, escreveu o apóstolo Paulo que, justificados por Cristo,
Estamos em paz com Deus. Isso é uma posição, abençoada. Quanto a Deus, nós estamos em paz. Não, às vezes nós não entendemos porque essas coisas de campanha, de guerra espiritual. Hoje, essa semana, vai ter um culto da batalha espiritual. Que batalha, abençoado! Se o Evangelho diz que a nossa posição em Cristo é de paz. Nós estamos em paz com Cristo. Isso independe de qualquer coisa. Você pode estar em guerra com quem você quiser. Com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu marido, com a sua mulher. Agora, em relação a Deus, a nossa posição que Cristo nos colocou é essa. Estamos em paz com Deus. Escrevendo lá em 2 Coríntios 5,17, diz o apóstolo Paulo que nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo depois que Cristo morreu. E isso é uma posição, abençoado. Isso não vai mudar. Independe da sua vontade, independe do seu querer. Foi Cristo que te colocou nessa posição. Você gostando ou você não gostando. Lembrei agora da minha querida vovó, né, que já voltou lá para o nosso pai. Ela sempre me falava, meu filho, se você não gostou do tempero, não gostou da comida, coma menos, porque o tempero não vai mudar. E assim essa palavra, abençoada. Você gostando, você não gostando, concordando ou não, a tua posição em Cristo é essa. Abençoado, justificado, santo, perfeito. E foi o próprio Cristo que te colocou. Quando o filho, veja bem, quando um filho ele não tem esse conhecimento, quando ele não tem o conhecimento da sua posição, da sua herança, aí então, abençoados, acontece o que nós temos visto muito por aí. Então o filho, ele vive à mercê de homens maus e perversos. Quando ele não conhece a posição, quando ele não sabe que é o herdeiro, quando ele não sabe que é um abençoado, quando ele não sabe que está justificado perante Deus, quando ele não sabe que está em paz com Deus, você pode dormir tranquilo, porque quanto a Deus, quando o filho não sabe dessas coisas, então ele vive à mercê desses homens maus e perversos. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta lá aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, no verso 1 e no verso 2, ele orava para que Deus livrasse a igreja e os filhos dos homens maus e perversos. Olha que tremendo, diz, a fé não é de todos. Né? Lá em Atos capítulo 20, versículo 29, Lucas lá escreveu um relato que o apóstolo Paulo disse que do meio da igreja iriam se levantar homens maus e perversos, lobos vorazes, que não iriam poupar a igreja. São homens maus que querem conduzir, são tutores dos filhos de Deus. Imagina, um filho de Deus, um herdeiro, sendo conduzido por um lobo voraz, por um homem mau e perverso. E eles falam assim, olha só como é que eles falam. A minha igreja... Eu estava ouvindo um abençoado muito famoso aí, ele estava fazendo um discurso e ele disse o seguinte, a minha igreja tem 10.000 membros. Será que foi ele que morreu pela igreja? Será que foi ele que pagou o preço pela igreja para ele chegar e falar a minha igreja? Olha, abençoado, com certeza não é. E ainda diz assim, as minhas ovelhas, esse aqui é o meu rebanho, são as minhas ovelhas, estão debaixo da minha cobertura. Abençoado, e que cobertura é essa? A cobertura que nós temos é a cobertura do nosso Pai. Está aqui na nossa mente. Ainda tem coragem de falar, meus filhos na fé. Olha, aqui está reunido. Olha, você é meu filho na fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz que a fé é um dom que Deus imputou aqui no teu espírito, o próprio Deus. É um dom, não vem das obras, não vem de ninguém. Então, se alguém é teu pai na fé, é o próprio Deus, abençoado, ele que imputou isso em você. Não são esses homens maus e perversos. Escrevendo aqui aos Romanos, vamos ler aqui, Romanos, volte por favor, vamos ler esse verso aqui, 8,14. 8,14. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim, por quê? Para esses que querem guiar os filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, abençoado, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que está escrito aqui, de Romanos até Hebreus. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, o que Deus pensa a teu respeito, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo, quem é Deus, a soberania de Deus, está de Romanos até Hebreus, que é o Novo Testamento que foi escrito para nós. E mais, veja bem,
esse tempo de meninice, porque o herdeiro, ele é menino por um tempo, não é isso? Dura pelo tempo determinado pelo pai. Dura pelo tempo determinado pelo próprio Deus. Lá em Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, diz que Paulo, vamos ler aqui, é bom a gente ler, está aqui pertinho, Efésios 1, 17 e 18 diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, ele nunca orou para a igreja ser batizada com o Espírito Santo. Ele nunca orou para a igreja ter porção dobrada do Espírito de Deus. Ele nunca orou para a igreja ser liberta de alguma coisa, não. Ele orava para que a igreja recebesse um espírito de conhecimento, sabedoria e conhecimento. Porque ele sabia que a igreja era tinha herança de Deus. Ele sabia que os filhos eram herdeiros, apenas lhe faltava o conhecimento. Então nós precisamos entender o que provoca essa meninice, porque o que nós temos visto aí abençoado de criança, nós mesmos por algum tempo fomos meninos. Vamos ler aqui, olha só o que diz aqui o Evangelho. Às vezes, não, vocês estão falando demais. Então vamos ler aqui, ó. Hebreus capítulo 5, no verso 12, diz assim, ó, porque devendo já ser mestres, ser adultos, pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Por quê? Porque são meninos. E veja bem, pessoal, diz que são meninos porque não têm conhecimento. Porque se não tem, ele é abençoado, mas não sabe. Ele é santo, mas não sabe. É por isso que nós estamos aqui falando e pedimos a você, compartilhe a mensagem, passe para as pessoas, se inscreva no nosso canal, nos canais dos abençoados que estão falando dessa palavra, para que essa palavra corra e seja glorificada. Os nossos irmãos que estão lá vivendo igual criança, brincando de carrinho, brincando de bolinha de gude, quando já deveriam estar na faculdade, já deveriam estar formados, ainda vivem como criança, como meninos, por falta do conhecimento da graça. Por isso que vivem como servos, não entendem. Deixa eu só te dar aqui um exemplo. Está escrito aqui em várias partes da Bíblia que o Filho de Deus foi predestinado por Deus desde antes da salvação. Agora, você chega para um desses meninos e fale para ele que ele é predestinado. Não! Seria uma covardia de Deus escolher um para a salvação e outro para a perdição. Por que ele fala isso? Porque ele é mau? Não, pessoal. É porque ele é um menino. Eu também pensava assim. Como é que Deus vai me salvar e não vai salvar o meu irmão aqui, que é gente boa, meu amigão? Abençoado, menino não entende a vontade de Deus. Por isso que é necessário entender. Olha, veja aqui, ó, Gálatas capítulo 4, no verso 3. Vamos continuar aqui lendo aqui, ó. Assim também nós, quando éramos meninos, olha o que diz o apóstolo Paulo. Por isso que nós respeitamos os nossos irmãos, nós procuramos tratá-los com educação, não zombamos de ninguém, não debochamos de ninguém por eles estarem naquela situação, porque nós também passamos por lá. Você também passou por lá. Você fez coisas de meninos também, diz o apóstolo Paulo. Estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, abençoado, estar debaixo do rudimento do mundo é o que causa a meninice, é a característica de um menino. Se você vê ele debaixo lá dos rudimentos do mundo, pode ficar sabendo, é um herdeiro, mas vive como um menino. E o que são esses rudimentos? Não são obras da carne, veja bem, porque mesmo você sendo um adulto, mesmo você conhecendo o Evangelho como você conhece, mesmo você tendo todo esse entendimento, as obras da carne estão aí. Olha o que diz aqui, o que são esses rudimentos do mundo. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2.
pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismo, batismo nas águas, e da imposição das mãos, botar a mão na cabeça dos irmãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então, abençoados, está falando das doutrinas praticadas por Jesus de Nazaré, as doutrinas do mundo que faziam parte do pacto do mundo da lei de Moisés. Outra coisa que você precisa entender é quando fala doutrina do mundo, não está falando do mundo cosmos, de tudo, não. Está falando do mundo da lei de Moisés, do tempo da lei do povo de Israel. Por isso que ele diz, doutrinas do mundo, mundo da lei de Moisés. Não é do mundo cosmos. E você precisa entender isso, não é isso? E deixa eu te falar mais. Doutrinas essas que são praticadas até o dia de hoje. Por isso que os meninos estão aí. Cristo já morreu, já ressuscitou, já voltou, já cumpriu o que tinha que cumprir, já foi tudo consumado. E os meninos são filhos, são herdeiros abençoados, assim como eu sou, como você é. Mas ainda vive aí dessas coisas. 2 Coríntios, vamos ler aqui, diz aqui o nosso apóstolo, ele escreveu aqui a igreja de Corinto, que era considerada uma igreja muito menina. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 12, olha o que ele diz aqui, verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos muito de ousadia no falar. Ousadia no conhecimento, não é isso? E verso 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim do que era transitório. Mas os seus sentidos, olha aqui que começa a meninice, mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê? Por que estão o sentido endurecido? Porque até hoje, eu pensava que era só lá no tempo de Paulo, não, até hoje nos meus dias, o mesmo véu, o mesmo conhecimento está por levantar na lição do Velho Testamento lá, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, quando é praticado os rudimentos da lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, aí então deixam de ser menino. Está aqui falando, abençoado, do véu de Moisés. Veja bem, quando se traz as práticas da lei de Moisés para os nossos dias, depois da cruz, depois da derrubada do templo, Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. Quando se pratica o batismo nas águas, jejum, apresentação de criança, unção com óleo, santa ceia, dízimos, pegar o dinheiro dos irmãos lá em forma de dízimo, menina adora dar dinheiro, menina adora dar dízimo. São herdeiros, são filhos, vivendo como menino. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. E guiados por tutores, guiados por outros homens, como se a lei de Moisés ainda estivesse valendo. O menino, esse que o apóstolo Paulo chama, olha, são herdeiros, mas vive como menino porque vive debaixo da lei, debaixo das práticas da lei. Estão aí se batizando nas águas, porque o nosso batismo é do Espírito, é do sangue, não é da água, não é do Jordão, não é da piscina. Mas por ser um menino, não entender, não ter esse conhecimento, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Vivem dessa maneira. E outra coisa bem interessante, entenda bem que a lei de Moisés, ela gerava servos. Ela não gerava filhos. Na lei de Moisés, ninguém poderia ser chamado de filho. Aqui, no livro histórico de João, veja só o que Jesus disse. No capítulo 15, no verso 15. Olha o que diz aqui. Diz assim, já, palavra de Jesus de Nazaré, já os não chamareis servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É menino, não sabe o que faz o pai. Mas tendo-vos chamados amigo ou filhos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Então, abençoados, não somos servos, somos filhos, somos herdeiros. O próprio Jesus disse, olha, a partir de agora, dessa geração, depois da cruz, não são mais chamados de servos, são chamados de herdeiros. Não somos ovelhas.
Não somos ovelhas, somos filhos. Na lei de Moisés, antes de Cristo morrer e ressuscitar, ninguém era chamado de filho. Mas só que a lei acabou. Você lembra de Jó? Quando Deus fez uma menção de Jó, foi que ele disse: tem visto o meu servo Jó? Ele não falou meu filho Jó, porque naquele pacto, antes da cruz, não existia essa relação de Deus com seus espíritos predestinados de filho. Eram chamados de servos. Por isso que Jesus falou lá, e quando estava perto ali de morrer e mudar esse pacto, ele falou: não vos chamamos mais de servo, mas de filhos. Nós não nos tratamos aqui. Vamos chamar aqui à frente, vamos aqui dar oportunidade ao servo Orlando ou ao servo Ana Glória. Não, pessoal, é filho. Vamos aqui conversar com a filha Angelina, que é uma filha. Vamos aqui tratar com esses abençoados, que são filhos. Não são mais servos. Não podem mais ser chamados de servos. Herdeiros, porém meninos. São meninos, não é isso? Olha, abençoados, alguém me perguntou, né, bem próximo a mim, falou assim para mim: então, quer dizer que vocês não servem a Deus? Vocês não estão no serviço de Deus? Olha, abençoados, servimos a Deus hoje sim. Nós servimos, mas na condição de filhos, por gratidão. Nós servimos a Deus, com certeza, mas por gratidão e não na obrigação da lei. Não na obrigação da lei, por medo. Com medo de Deus pesar a mão, com medo de Deus castigar, com medo de Deus te mandar para o inferno. Não, pessoal, não. Nós servimos a Deus, mas é por gratidão, por tudo que Ele já fez por nós, desde lá, antes da fundação do mundo. Me escolheu, morreu por mim, pagou o preço, escreveu meu nomezinho lá no livro da vida. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, isso não vai mudar. Isso gerou em nós uma gratidão. Isso que é gratidão. Escreveu o nosso nome, não vamos nos perder de maneira nenhuma. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo libertou os filhos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você que nasceu depois da cruz é um filho que já nasceu livre. Você é livre, todo filho é livre, não importa aonde que está. Então, eu te faço uma pergunta: o que é que obriga você a servir a Deus? Nada. Nada, você não é obrigado a nada. Somente, é claro, a gratidão que nós temos a Ele. Somente a gratidão por Ele ter nos escolhido. Somente a gratidão, abençoado, por Ele ter feito de nós filhos dEle, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, não é isso? Nos escolheu desde antes da fundação do mundo para sermos filhos dEle. Não considerou os defeitos de nada. Nos colocou aqui no tempo que Ele quis, da maneira que Ele quis. Isso gerou em nós gratidão, porque não somos mais meninos, sabemos exatamente o que o nosso Pai fez por nós. E veja bem que nós procuramos nos comportar de maneira que agrade o nosso Pai, não para que sejamos filhos dele, mas porque já somos filhos dele. Diferente do menino, ele quer fazer as coisas certinhas, bonitinhas, para agradar o pai dar um presentinho para ele. Não, nós procuramos fazer bem, andar certinho, porque Ele já nos abençoou, não para Ele nos abençoar. Nós aqui não pedimos: Senhor, abençoe. Não. Somos agradecidos, somos gratos a Ele pelo dom da vida, somos gratos a Ele pela salvação, somos gratos a Ele porque somos filhos dEle. É isso que é gratidão. Não estamos aqui tratando a Ele por meio de servo, não. Nós servimos a Ele por gratidão. Gálatas capítulo 4, vamos seguir aqui, verso 4, vamos ler aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, Deus que enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, já enviou, e que clama: Abba, Pai. E verso 7, é assim que já não sois mais servos. Olha o que diz o apóstolo Paulo, aquele povo que estava lá, pertinho, que passou antes da cruz, que era tratado como servo, já que já não são mais servos, mas filho abençoado. Imagina, se aqueles que passaram lá na lei,
já não podiam mais ser chamados de servo, imagine nós, que nem pela lei nós passamos. Como é que eu vou chamar alguém de servo? Mas de filho. E se és filho, também herdeiro de Deus. Se você é filho, você também é herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servi por natureza, não a outros deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, só o adulto que conhece a Deus, o menino não conhece a Deus, mas conhecendo a Deus, antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a estar debaixo de rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Isso é menino, um menino que ele já é adulto, mas ele quer brincar de carrinho. Ele já é adulto, mas ainda quer aquelas brincadeirinhas de criança. Pessoal, deixe esses rudimentos pobres, negócio de batismo, santa ceia. Olha, Jesus de Nazaré, ele foi servo da lei para remir aqueles que estavam debaixo da lei, que eram os judeus, que eram chamados de servos por causa do pacto. Por isso que lá era tratado servo. Lá ninguém poderia ser tratado de filho, porque o pacto não permitia. Nós que nascemos depois da cruz, você nasceu depois da cruz, não é isso? Então já nascemos filhos. Todos nós já nascemos filhos. Nunca, olha bem, veja bem, nunca fomos servos. Deus nunca nos tratou como servos. Por quê? Por duas razões. Nascemos depois da cruz, quando esse termo, essa maneira do Pai tratar, os filhos de Deus nos tratar, já havia acabado, e nós que somos gentios, nunca participamos da lei, onde as pessoas eram tratadas de servos. Romanos capítulo 2, verso 14, diz que para o gentio que somos nós, nunca foi dado a lei. Então nós nunca fomos chamados de servo. Nós sempre fomos filhos. Deus sempre nos viu como filho e nunca como servo. E mais abençoado, e mais alguma coisa que o Evangelho da Graça aqui na minha mente me ensinou, e que não devemos usar nem o vocabulário daquele pacto. olha, eu passei por esse crescimento também, graças a Deus. Eu tenho certeza que você passou quando você chegou da religião, que os seus olhos foram iluminados, né? Que Deus, chega meu filho, o tempo determinado para você acabou aqui, você agora vai crescer, vai deixar de ser menino, mas você trouxe nessa carne, assim como eu trouxe, vários manias, né? Jeito de falar, porque uma criança ela não deixa de ser criança num dia, no outro já é adulto. Isso é de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. O crescimento é de glória em glória. Mas procure nem usar o vocabulário daquele pacto. Por isso que nós aqui evitamos falar, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, porque era um vocabulário daquele pacto lá do servo. O servo, se fosse bonzinho, se fizesse as coisas certas, aí Deus o abençoava. Graças a Deus, né? Deus abençoou, como disse lá Josué, até aqui nos ajudou o Senhor, porque ele fez as coisas certinhas, eles lá eram tratados de servo, então Deus o abençoou, ele atravessando lá o Rio Jordão. Mas nós que estamos aqui depois da cruz, qual é o nosso vocabulário? Abençoados com todas as bênçãos, porque você é um filho, você acertando, você errando, você é abençoado. Claro, se você errar, o Pai vai te corrigir, mas não vai te deixar de abençoar, porque Ele já te abençoou. Esse é o nosso vocabulário. Aprenda, cresça nesse conhecimento aí, que eu demorei um pouquinho. Imagina eu mais de 35 anos falando, Deus te abençoe. O meu vovô me criou assim, falando, Deus te abençoe. O meu papai também fazia questão que eu falasse, Deus te abençoe. E quando veio esse entendimento, foi de glória em glória. Mas eu aprendi que Deus não vai me abençoar. Não tem que te falar que Deus te abençoe. Eu sou um abençoado. E esse é o nosso vocabulário, abençoado. Procure exercitar com você mesmo. Eu sou um abençoado. Deus não vai me abençoar. Porque está escrito que o filho é abençoado. Olha, uma coisa que bem interessante que eu li aqui, eu gostaria de ler com os abençoados. Vamos voltar aqui um pouquinho. Segundo o livro de Crônicas. Olha, vamos mergulhar bem fundo aqui na lei de Moisés, né? Segunda Crônicas, no capítulo 7, deixa eu pegar aqui bem pertinho aqui para ler, no verso 14. Eu tenho certeza que se você passou um tempinho lá na religião, você conhece esse verso. 7,14. Olha só, diz assim,
Segunda Crônicas 7,14. E se o meu povo, olha só, veja bem aqui palavras de Deus escritas aqui no livro de Crônicas. E se o meu povo, falando do povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Tem que humilhar e tem que orar. E buscar a minha face, olha só o vocabulário lá daquela época. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, diz Deus, então, depois que o povo se humilhar, depois que orar e depois que se converter dos maus caminhos, então Deus, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Olha, veja, pensa, por favor, pense comigo aí, você que já está bem crescidinho, você que está crescendo, olha, veja bem, onde que esse vocabulário aqui, esse que nós lemos aqui, 2 Crônicas 7,14, aonde que esse vocabulário nos cabe na posição de filho? Você é um filho, você é o herdeiro de Deus, a herança do Pai te pertence. Aonde é que cabe? Onde é que cabe aqui, ó? Se humilhar. Olha, eu tenho certeza que você tem um filho aí, né? Ou já foi um filho, tem o seu pai. Você vai esperar o seu filho se humilhar? Você quer que o seu filho se humilhe para você participar com ele de alguma coisa que é direito dele? Buscar a face de Deus abençoado. Converter dos maus caminhos. Deus vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados. O filho, abençoado, o pai não perdoa o pecado não, porque já não tem mais, não considera, está escrito lá em 2 Coríntios 5,19, que o pai estava na cruz, ali naquela manifestação, o filho, não considerando os pecados dos filhos. Então, como é que Deus hoje o filho vai perdoar o pecado do filho? Não vai, abençoado, porque já perdoou, diz o apóstolo Paulo, diz o Evangelho da Graça. Porque isso aqui era um vocabulário próprio para aqueles que estavam antes da cruz, que eram chamados de servo. O servo tinha que se humilhar, o servo tinha que buscar a face de Deus e tinha que se converter dos maus caminhos. E Deus aí então iria ouvir dos céus e perdoava os seus pecados e depois ainda sarava a terra, porque era um vocabulário lá do velho pacto. Não traga esse vocabulário aqui para nós, não traga, porque isso não cabe, porque você é o herdeiro, a herança do Pai já está em você. O Filho é um só espírito com ele. O vocabulário era próprio para aqueles que estavam antes da cruz, que eram chamados de servo. Divida isso aí, se ponha na posição que o teu pai te colocou, de filho. Você não é servo, não, você é filho, entendeu? O filho é um só espírito com o pai. A herança do pai, isso aqui que é bom, né? A herança do pai, do nosso Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, você cantou muito isso. A herança do pai pertence ao filho. Pertence ao filho, porque eu sei que você já ouviu um ditado idiota que tem, né? Sou filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É uma coisa que me perdoe, mas é uma coisa de imbecil isso. Se você é filho do dono, você, querendo ou não, você também é dono. A herança também é sua. A herança do pai pertence ao filho. Mas o filho, veja bem, abençoado, é isso que o apóstolo Paulo disse aqui, nós lemos aqui na segunda carta dos Coríntios aqui, o filho só pode desfrutar da herança, olha que coisa linda, quando deixar de ser menino, quando deixar de ser criança. Porque é herdeiro, mas você vai colocar na mão do seu filho aí, o seu filho aí natural, ele tem 5, 6 anos, ele é teu herdeiro. Ele é dono de tudo que você tem. Você vai dar, por exemplo, para ele um carro aí, 0 quilômetro para ele sair por aí dirigindo, ou uma moto potente. Ele tem direito, porque é teu filho, mas por ser seu filho, você vai dar ele? Não, por quê? Porque ele é um menino. Assim é o nosso pai. Você só vai desfrutar da herança do nosso pai, entender que você é um abençoado. Abençoado, sabe o que é dormir tranquilo, assim, sabendo que, olha, se eu não acordar mais, direitinho lá para o nosso papai, tranquilo. Isso aí é uma herança, mas você só vai entender isso
Se você deixar de ser menino e ficar confiando nas coisas de menino, confiando em batismo, confiando em Santa Ceia, é porque eu dei um dízimo lá, então Deus vai abrir a janela do céu, vai me abençoar. Isso é coisa de menino, já é tudo seu. Você precisa entender isso. Crescer, abençoado, deixar de ser menino, senão você não vai desfrutar da herança. Por isso nós vemos aí, olha, filho de Deus, de um jeito assim que você olha assim, meu pai, e ele fala de Deus, ele confessa, não, eu creio em Deus, mas vive numa situação terrível. Por quê? Porque ainda está menino, preso nas coisas de menino. Larga, ó, e diz o apóstolo Paulo, deixa já, é para deixar já de imediato. Então aqui, ó, chegamos aqui a um resumo, resumindo, né? O herdeiro de Deus, o filho, para deixar de ser menino e desfrutar da herança, precisa deixar as práticas da lei de Moisés. Simples assim, é bem simples, né? Bem simples. Hebreus capítulo 6, nós lemos aqui, vamos repetir, lá no versículo 1, deixando já as doutrinas, os rudimentos que eram praticados por Jesus de Nazaré, que faziam parte da lei de Moisés, que é se batizar, jejum e coisas desse tipo. Coisas que eram praticadas na lei de Moisés para quem era servo. Nós que somos tratados como filho, não precisamos fazer essas coisas, nem temos que fazer. E detalhe, quanto menos lei de Moisés você praticar, mais você cresce. Quanto mais coisas você fizer, deixar de lado, não, isso aqui deixei, porque você vai ficar preso aqui na mente devido aos anos, aí você vai deixando essas coisas de lado, você vai crescendo. 1 Coríntios 13, vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse assunto aqui, 13, no versículo 11. Leia comigo aí. Já estamos aqui chegando aqui na parte final, 13, 11, que diz assim, ó. Quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, não é nenhum problema ser menino, mas isso tem que passar, né? Quando eu era menino, falava como menino. Deus te abençoe. Deus vai te abençoar. É isso? Sentia como menino. Olha, o culto hoje foi uma bênção. Sentia a presença de Deus, os cabelos se arrepiaram, né? E sentia como menino. Discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, adulto, quando veio o conhecimento, acabei com as coisas de menino. Depois que você deixa essas coisas, passa a ser adulto, deixa as coisas de menino. Olha, abençoado, veja bem, o que mais se vê hoje aí nesses lugares chamados igrejas evangélicas, são herdeiros, são filhos de Deus, que não deixam de ser meninos. Olha, eu participei muito dessas coisas assim de menino. Passam todo o tempo fazendo, praticando coisas de menino. E nós já sempre falamos aqui as mesmas coisas, não é isso? Batismo com água, Santa Ceia, jejum, aquelas reuniões de oração, busca do poder de Deus, busca do Espírito Santo, tudo coisa de menino. E uma coisa que eu perguntei a mim mesmo, né? Por que não se faz a circuncisão assim cortar lá você sabe, cortar. Por que não faz a circuncisão da carne? Porque dói, abençoado. Isso dói muito. E menino não gosta muito de sentir dor, né? Quer ser menino, mas não quer deixar de ser menino. 2 Coríntios 5:7 diz, abençoado, que nós hoje, o filho, ele anda pelo que crê. Ele não tem que fazer, abençoado. Tem que crer. O menino que quer fazer tudo. Não, pai, deixa que eu faça. Não, abençoado, não. O filho, hoje nós vivemos por aquilo que nós cremos, não é por fazer. Menino que ele não quer pensar, ele só quer fazer. É afoito, né? Quer fazer tudo. O Evangelho diz lá em Romanos 12, 1, 2, que o culto é com raciocínio, é com a mente. O culto é racional, é racional. Então vamos aqui a Efésios, já bem no finalzinho, Efésios capítulo 4. A importância de deixar de ser menino, 4, o verso 14 e o verso 16. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo para essa igreja tão madura, que diz assim, ó, verso 14 e verso 16. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Menino é sempre inconstante, não é isso? Levados em roda por vento de doutrina,
pelo engano de homens que com sua astúcia enganam fraudulosamente. E o verso 15, antes, seguindo a verdade, que é a graça de Deus, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O cabeça é Cristo. O cabeça não é Jesus de Nazaré. O cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, todo filho, toda a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Deixar de ser menino, abençoado, para não ser enganado e desfrutar da herança do nosso Pai. É isso que é importante você crescer, é importante você deixar essas coisas de menino para ninguém te enganar, porque um dia é uma coisa aqui, aí você vai para outra. Nós temos visto muitos abençoados, né, que passaram na religião, aí daqui a pouco estavam aqui, agora não creem mais nada, e diz que está tudo errado, porque são meninos inconstantes, e estão sendo enganados aí por homens de toda maneira. Eu recebo que você, nessa manhã, entenda e você cresça, e para que não possa mais ser enganado por essas pessoas. Romanos capítulo 5, no verso 17, diz aqui o apóstolo da graça, um verso que nós vamos ler aqui, nosso último verso, que eu gosto muito desse verso, que diz assim, ó, porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem o conhecimento, a abundância do evangelho da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você vai crescer, vai entender o dom da graça, você vai entender o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, e você vai crescer e vai fugir, vai deixar de ser prisioneiro desses homens maus e perversos que estão aí querendo conduzir os filhos de Deus como eles fossem criança eternamente. Parece até aquele abençoado do Walt Disney, não é isso? Aquele personagem Peter Pan, parece que nunca cresce. Os santos não crescem. Olha aqui, abençoado, aqui, abençoado. Vamos deixar essas coisas de lado e vamos crescer e reinar em vida. Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que hoje já seja o melhor domingo da sua vida. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Para mim, eu me sinto honrado que você está participando, nos ajudando a levar esse evangelho, esse crescimento para os nossos irmãos. E te peço aí mais uma vez que você compartilhe a mensagem, te peço aí mais uma vez que você se inscreva no nosso novo canal, não naquele antigo, no novo canal, para que essa palavra corra e seja glorificada, para que a palavra do nosso Pai traga crescimento para os nossos irmãos, porque a única maneira de um filho crescer é conhecendo a palavra do Pai, que é o evangelho da graça. Não existe outra maneira. O apóstolo Paulo é bem claro, em Cristo é tirado, só em Cristo o véu é tirado. Para crescer, ele vai entender a posição dele em Cristo Jesus. Abençoados, muito obrigado, um ótimo domingo a todos e saiba, você é abençoado. Essa é a tua posição em Cristo Jesus. Abençoado com todas as bênçãos. Aqui, ó, sua mente, seu espírito, e viva dessa maneira. Sirva nosso Pai por gratidão, por tudo que Ele já fez. Não é que Ele vai fazer, não. Ele já fez. Ele foi na nossa frente e fez todas as coisas por todos os seus filhos. Agora basta você entender, basta você crer que Ele já fez todas as coisas. Melhor domingo e até o próximo domingo que nós estaremos aqui permitindo o nosso Pai falando da palavra dele para nós. Abençoados com todas as bênçãos.